da mensagem é: você tem medo da grande tribulação? Nós estamos vivendo dias em que um certo tipo de temor, vejo isso em alguns irmãos em Cristo, né? Medo do que vai acontecer com o Brasil, do que vai acontecer com o governo, do que vai acontecer com o mundo, né? Do que vai acontecer com tudo. Será que eu preciso temer? Será que eu preciso olhar para as coisas que estão acontecendo neste mundo e ter medo? Eu quero ler com vocês um texto aqui que está em Atos, no capítulo 7. Na verdade, serão tantos textos que eu vou ler hoje, mas eu quero ler esse com você em específico. Atos capítulo 7. Amém? Atos capítulo 7, versículo 37 diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Versículo 38. Este é o que esteve entre a igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Este é aquele Moisés, aquela testemunha, é o que esteve com a igreja no deserto. Com a igreja no deserto. E junto com eles, junto com aquela testemunha que estava ali, com aquele Moisés, estava também o anjo do Senhor. E quem estuda, quem conhece o nosso canal, sabe que quando a gente fala sobre o anjo do Senhor, nós falamos sobre Jesus. Ele é o anjo, o enviado do Pai para livrar Israel do Egito. Então, a igreja da primeira aliança já esteve no deserto. Já teve uma testemunha, né, que a Bíblia fala sobre as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, que guiou aquele povo no deserto para fazer com que eles viessem a amadurecer e entrar na terra prometida. E isso vai acontecer novamente. Deus levantará as suas testemunhas, que vai levar uma parte da igreja para o deserto de novo, enquanto estiver acontecendo aquilo que a gente chama, né, de a grande tribulação, última semana de Daniel. Levará para o deserto, como está lá em Apocalipse capítulo 12. E o anjo do Senhor, o Jesus, também estará lá para guiar, para nos ensinar, para ter um encontro face a face com aqueles que despertaram na última hora. Então eu quero ler com vocês um texto, já que a gente está falando desse período, que está lá em Salmos, que na verdade não é um texto, são vários textos. Eu vou ler bastante hoje. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Ganhou galardão de profeta. Ganhou aí galardão de profeta. Vamos ler agora comigo. Eu quero que você abra, você que está em casa, acompanha comigo o Salmo 105. Salmo 105. A gente vai ler aqui esse texto. E quando eu estava lendo hoje esse texto, eu estava me emocionando, vendo o cuidado de Deus para com a sua igreja. Vendo o cuidado que Ele tem para com a sua igreja. Olha só, Salmo 105 diz assim, né, o título é dessa maneira, ó: o cuidado de Deus pela sua aliança com o povo. Pela sua aliança com o povo. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecida das suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Olha como o salmista está feliz. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor.
buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos, o que eu vou fazer aqui nessa noite é lembrar você que mesmo diante de uma grande tribulação, Deus guarda o seu povo. Não importa o governo, pode ter o maior comunista sentado naquela cadeira, o Senhor guarda aqueles que são teus, aqueles que são dele. E por isso ele fala, louvai. Olha o testemunho que ele coloca aqui, ó, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós, sementes de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? É a igreja. Nós somos a descendência de Abraão, nós somos a igreja, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Mais uma vez, ele está falando, olha, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à perseguição, lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual fez aliança com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Não se esqueça que Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó, os nossos pais. E fazendo aliança com eles, essa aliança nos alcançou, porque também nós somos a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lembra-se das suas maravilhas, lembra-se da aliança, lembra-se do juramento, lembra que nós somos descendentes de um servo dele. Lembre-se disso, lembre-se, por isso louvai, por isso cantai, por isso glorificai, por isso buscai. Aí ele vai dizendo, versículo 11, a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens, em número, sim, muitos poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e do reino para outro povo, o que ele está dizendo, olha, mesmo quando aquele pessoal que Deus fez a aliança, era pouquíssima gente, você podia até contar, e eles não tinham terra, eles não eram desse mundo, andavam errantes de um lado para o outro, se mudavam para lá, se mudavam para cá, eram dispersos para lá, eles não tinham paradeiro, mas Deus olhou para esse povo e viu graça naquele povo. Era pequeno sim, não tinha muita força assim, mas foi desse povo, desse pequeno, que ele fez uma nação incontável. Incontável. E aí ele diz, versículo 14, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu aos reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Você está crendo nessa palavra? Esse salmo é para nós, irmãos. Nós somos a igreja, o Cristo ungida do Senhor. Não oprima o meu povo, não toque nos meus ungidos, não mexa com os meus profetas, que eu vou levantar nesta terra. Versículo 17, mandou perante eles um homem. Olha que história linda que ele vai contar, ele está trazendo à memória o que Deus fez com o seu povo. Mandei perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Por que José passou por tudo aquilo? Você já parou para pensar? Poderia simplesmente José chegar lá, dar a explicação do sonho e pronto. Mas não, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi subjugado,
mentiram contra ele, colocaram no calabouço. Por quê? Porque Deus estava o provando. Deus estava provando José. Por que a igreja terá que passar por tudo aquilo que nós vamos passar? Provação divina, batismo de fogo, para ser digno de sermos glorificados vivos. A morte não terá poder sobre muitos. Não terá poder sobre muitos. Quem são esses vestidos de branco? Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Por que Deus permitirá? Porque sobre esses Deus dará a coroa para reinar sobre as nações. E é isso que ele vai dizer, olha, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar o governador dos povos e o soltou. Quem era aquele que estava no calabouço? Quem era aquele que estava passando na prova? O governador dos povos, o que iria reinar sobre as nações. Então não desanime. Tudo que acontecer na minha vida e na sua vida é permissão de Deus para um bem maior. Para um bem maior. Não murmure, não reclame, não pense que o Senhor se esqueceu de você. De forma alguma, Deus está colocando a palavra dele em prova na sua vida. 21. Fê-lo o Senhor da sua casa e governador e toda a sua fazenda, para sujeitar os príncipes, seu gosto, e instruir os seus anciãos. Olha que coisa linda que Deus fez na vida de José. E José é a vara de Efraim. Nós somos os efraimitas. Nós somos uma das duas casas de Israel, que Deus também, irmão, porque a gente prega tanto sobre reinar sobre as nações, reinar sobre as nações, reinar sobre as nações, amém, mas Deus vai colocar essa prova da sua palavra em nós. Só vai reinar quem for aprovado. Tem que ser provado para reinar. Afinal de contas, nós temos que confirmar a eleição. Então, diz o texto, versículo 23, então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão. Na terra de Cão, porque Mitzraim, descendente de Cão, né, é o que fundou a terra do Egito. E aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, o povo de Israel estava bem lá no Egito. Estava lá, está na terra do Egito, está na terra de Cã, eles estão lá. Eles estão trabalhando, eles têm casa, eles têm comida, eles têm proteção do exército egípcio, eles estão bem. O povo está crescendo, é mais numeroso do que o povo do Egito, mas eles não estão na sua terra. Eles não estão, que para nós poderíamos dizer, não estão no reino de Deus, porque o nosso reino não é deste mundo. E as pessoas hoje, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 24, eles estão casando, estão dando em casamento, estão fazendo planos, estão fazendo projetos, tudo para as coisas dessa terra, mas não estão pensando na aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e eles não estavam nem aí. Eles queriam ficar ali no Egito. Quero ficar aqui está muito bem. Mesmo depois de tudo, quiseram voltar para o Egito. Mas Deus tinha uma aliança, Deus tinha uma promessa. Assim como nós, Deus tem um reino. Mas para vir um reino, tem que vir a apostasia. Mas para vir Jesus, tem que a manifestação do anticristo acontecer. Então não tem jeito. Para você chegar ao outro lado, você tem que passar pela prova. Ou então, você morre antes. Aí a gente dá um jeito, né? Para morrer é fácil. Com dor ou sem dor que você quer. Né? Mas se você quer ver com os teus olhos a vinda do rei,
você sabe que terá que passar por um momento que você também terá que encarar o faraó. O faraó também vai se manifestar nesse tempo. E o que acontece é que o povo de Israel estava lá no bem bom. Aí o que Deus faz? Olha aqui o texto, ó. Deus, ele virou o coração do faraó, ele virou. E é isso que Deus vai fazer com esse mundo. Deus, ele vai virar a ordem desse mundo, vai resetar, vai virar a chave do coração dos governantes para começar a tentar a oprimir o povo de Deus. Mas vamos continuar lendo. Olha o que o texto diz. Versículo 26. Enviou Moisés a seu servo e Arão, a quem escolhera. Aqui já está falando de novo das duas testemunhas. Deus vai permitir que o mal ele venha a crescer no mundo. Um mundo, como a gente costuma dizer, estando de mal a pior. Só que ao mesmo tempo, o que Deus faz? Levanta duas testemunhas, a igreja poderosa nessa terra. O diabo vem com o seu exército, só que o Deus também tem os dele. A igreja não vai ficar parada, não vai ficar lá olhando com cara de paisagem para o inimigo. A igreja vai reagir não na força do braço, mas no poder do Espírito. No poder do Espírito. Deus levanta então as suas testemunhas. Olha o versículo 28. Mandou trevas e o fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Deus começa a enviar pragas para o Egito. E quem é que chama as pragas e as trombetas para assolar a terra? É justamente a igreja, as duas testemunhas. Então, tudo que aconteceu lá, vai acontecer aqui também. A Bíblia diz, lá no Êxodo, que as trevas que vieram, eram trevas que você não conseguia, que você conseguia palpar. Como é que é isso, palpar a treva? Palpar a treva, densas trevas. Um negócio foi tão milagroso, que o texto de Êxodo diz, que quando veio as trevas, quem estava em pé ficou em pé, e quem estava sentado ficou sentado, ninguém saiu do lugar. Durante 3 dias, mas na casa do povo de Deus havia luz. O povo de Deus não jazia em trevas. Esse mistério vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Olha o que está aqui, versículo 29. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. Matar água, transformar água em sangue. O que a Bíblia fala sobre as trombetas? Que a segunda e a terceira trombeta, um é nas águas e o outro nas fontes de água. 1/3 das águas do mundo se tornarão amargas. Não vão conseguir beber essas águas. O texto fala que até as águas que os egípcios guardavam dentro de casa, no jarro, se transformou em sangue. Alguns judeus dizem lá na tradição deles lá, não está isso na Bíblia, isso é a tradição judaica. Eles dizem que, a Bíblia fala isso, 7 dias, tá? Aí agora a tradição judaica, que durante esses 7 dias em que eles ficaram lá com essa água transformando em sangue, eles pegavam as águas dos judeus, né? E a água que eles pegavam dos judeus, quando chegava na mão deles, se tornava... Falhou aqui, pastor. Isso aqui? Tá. As águas que eles pegavam dos judeus, quando eles encostavam na água, virava sangue. E as que eles davam para os judeus, se tornava água doce, água boa. Isso é a tradição judaica. E aí, como é que eles sobreviveram? Porque ficar 7 dias sem água não dá. Como é que eles sobreviveram? Eles compravam, isso aí é a tradição judaica, eles compravam a água. E aí, quando eles compravam a água, os judeus que davam para eles,
eles conseguiam, né? Então eles pediam ajuda para os judeus ali naquele momento, para os israelitas, tá? A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Você conhece ali, né, a história, rãs para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que a terra produziu rã. A rã está saindo, está pulando, está saindo da terra. Pluf, pluf, pluf. Olha a cena. Você acha que isso é algo assim maravilhoso aos nossos olhos? Lê Apocalipse que você vai ver que tem coisas muito piores que vão acontecer. A gente começava a brotar. E rã é um bichinho chato, né? Não é só a rã, é o barulho que ele faz. Você imagina milhões de rãs. É a cidade toda, na tua casa, nos palácios, aquele coro de rã. Você não consegue dormir. Não consegue. Isso é uma grande tribulação, irmão. Isso é uma grande tribulação. Aí versículo 31 diz assim: falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Então você veja ali que moscas e piolhos, irmãos, a tradição judaica diz que foram 14 tipos, espécies de piolhos diferentes. 14 espécies de piolhos diferentes. E tudo mordendo. E piolho, você sabe que o egípcio, ele tem nojo de piolho. Raspava a cabeça porque tinha muito piolho lá. E agora um enxame de piolho. Já viu aqueles vídeos lá? Olha a cabeça desse moleque aqui, cheio de piolho. Aqui, não dá nenhum. Agora você imagina piolho em tudo quanto é lugar do corpo. Mosca. Não dá nem para ir num restaurante e falar: ó, tem uma mosca aqui no meu prato. Tem uma mosca aqui no meu prato. Não tem nem por onde correr. Versículo 32. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Aí é a praga da saraiva, das pedras. O texto lá em Êxodo diz que o fogo, ele veio varrendo a terra. O fogo veio varrendo. Você imagina, irmãos, a cena, o texto fala lá em Êxodo, que no momento em que Moisés, ele, como é que diz? Chamou, né, lá, a vinda, né, da saraiva, houve relâmpagos e trovões. Relâmpagos e trovões. E aí começou a vir aquela saraivada. No Salmo 78, que a gente vai ler daqui a pouquinho, diz que era pedras de gelo. Pedras de gelo. Ou seja, pedras de gelo. E quando caía, se transformava em fogo. Era como se tivesse pedra de gelo por fora e por dentro ardendo em fogo. Se imagina a imagem daquelas pedras de gelo com vários relâmpagos no céu, iluminando aquele monte de pedrinha de gelo caindo. E quando chega na terra, explodia em fogo. Deus querendo assustar o povo mesmo. Ali é para assustar o povo. E dizia assim: converteu a sua chuva em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número. Aí pulgão aqui, irmãos, é mais uma tradição também judaica, porque pulgão também é gafanhoto. O que ele está querendo dizer aqui é que vieram vários tipos de gafanhoto, ou seja, segundo a tradição judaica, 7 espécies diferentes de gafanhoto. 7 espécies diferentes de gafanhoto que vieram ali e arrasaram com tudo. Com tudo. É fome,
é peste, é doença, tudo está lá em Apocalipse. Quando vem aquela praga, que diz que vem como um cavalo e que tem a cauda de escorpião, fere eles com dores, com úlceras, e eles desejam a morte. Essas mesmas pestes, aqui nesse texto não fala, mas no outro salmo diz, que vieram pestes, úlceras neles, que trouxeram dores horríveis nos egípcios. E o povo de Deus? Não estou vendo nada aqui, o povo de Deus está lá, ó, comendo churrasco. Pastor Pedro só lá no churrasco. Pastor Márcio lá, comendo. Nada disso está acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel só está vendo o que está acontecendo com os inimigos, as pragas, e por causa do povo que estava lá. E o texto continua: e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua casa, as primícias de todas as suas forças. Aí um dado interessante, que também diz lá na tradição judaica, que houve uma grande confusão ali naquele momento. Por que houve confusão? Porque na família está lá a esposa e o esposo. E tinha a casa que morreram 2 primogênitos. Ué, como assim 2 primogênitos? É porque um era filho mesmo do marido e o outro era o que a mulher traiu. Era o que a mulher tinha traído. Então não foi só morte dos primogênitos, foi o divórcio também de um monte de gente que aconteceu lá. Foi uma confusão. E foi do primogênito, a gente acha assim, né? Morte dos primogênitos, criança. Não, eu sou primogênito da minha mãe, adulto já. Né? Também era primogênito. Exato, o pai também morria, porque era primogênito. Não era só criança. E se você for ver na história do povo do Egito, de verdade, a história mesmo ali, agora eu esqueci o nome dele, é um nome bem difícil, o nome egípcio é nome difícil. Né? Não vou lembrar, deixa para lá, senão vou ficar aqui tentando lembrar, não vou conseguir. Diz lá na história, Amenhotep, não me lembro, que o filho dele, que é da era de Moisés, morreu sem explicação. Não teve explicação da sua morte. E aí quem herdou o trono dele? Amenhotep I. E Amenhotep II morreu de causas desconhecidas, está lá na história. E aí quem herdou o trono foi Amenhotep II, terceiro. Amenhotep III, que o primeiro era o pai, o segundo era o primogênito, que morreu de causas naturais, e o segundo, né? E o terceiro foi quem herdou o trono. Isso está lá nos anais da história do Egito. Morreu de causas desconhecidas, né? Vai ler Êxodo, que você vai saber qual é a causa da morte dele. Está lá no Êxodo. Está lá no Êxodo, tem a morte da causa, tem a causa da morte dele. E aí, olha só, versículo 37. E tirou para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. As tribos de Israel, não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Lembra lá de Apocalipse capítulo 11? Agora, não, voltou. Lembra lá de Apocalipse capítulo 11? Quando eles matam lá as 2 testemunhas, eles se alegram. Eles começam a se alegrar e começam a dar presentes um para o outro. Por quê? Porque a causa da destruição da terra é justamente a igreja. A causa da destruição do Egito é justamente aquela igreja que estava lá. E o mundo sabe disso. Versículo 39. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo por iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Olha Deus cuidando do seu povo. Eles não tinham, lá não tinha mercado, lá não tinha fast food,
Lá não tinha aplicativo para poder você chamar o McDonald's. Não tinha nada disso. É o céu, a areia e um monte de gente lá, olhando para a cara do outro, o que vamos fazer agora? E Moisés guiando o povo, ele e Arão. Então eles oraram, e Deus enviava codornizes para fartar eles de pão. Lembra lá também, né, de Elias, quando estava no deserto, que o corvo ia lá sustentar ele? Versículo 41. Abriu a penha e dela correram as águas, correram pelos lugares secos como um rio. Deus cuidando do seu povo. Olha o que Deus está fazendo com o seu povo. Olha a forma como Ele cuida da igreja, irmãos. Não temam, não temam. Por que Ele faz isso? Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Se o Senhor vai guardar a sua igreja, se o Senhor vai proteger a sua igreja, é por causa de Abraão, o seu servo. Porque Abraão foi fiel. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Eu vou abrir aqui mais um salmo para a gente finalizar. Eu quero ler esse salmo com vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que achar o salmo primeiro. Espera aí. Ok. É esse aqui mesmo, Salmo 78. Salmo 78. Vamos ler aqui, ó. É o finalzinho dele aqui, tá? A partir do versículo 42. Ó, não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, ele vai lembrar de novo do Egito. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue, e suas correntes para que não pudesse beber. Enviou entre eles enxames de moscas, que os consumiram, e rãs que o destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos corriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Mandou os maus anjos contra eles. Você não leu isso lá no Êxodo, né? Que tudo aquilo que aconteceu foi por causa dos anjos que estavam fazendo aquilo? Você não leu, né? Mas aqui diz que Moisés ordenava e os anjos faziam as coisas lá. Os maus anjos. Maus anjos, está escrito, né? Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência aqui doenças, né? Pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão, ou seja, na própria terra deles, aonde eles se sentiam protegidos, foi lá que Deus foi e os feriu. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança. Não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. A igreja não temeu, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas nas tribos de Israel.
A diferença do povo de Israel aqui para nós é que o povo de Israel depois vai se rebelar de novo, e nós não. Nós nunca mais deixaremos de ser noiva gloriosa, glorificada, e herdaremos a terra para sempre. Herdaremos a terra para sempre. Quando eu olho para esses textos, quando eu olho para tudo isso daqui, meus irmãos, eu estou vislumbrando um Deus que cuida da sua igreja em tempos de grande tribulação. As figuras são as mesmas. Deus chama a terra de Israel espiritualmente de Sodoma e Egito. Então eu vejo claramente Deus guiando o povo por meio dos seus profetas, levando elas para uma terra para proteger, para o deserto para proteger, e a igreja sairá ilesa das pragas. A praga não é para a igreja, a praga é para o ímpio, é para os que têm a marca da besta, não é para nós. Não é que a igreja vai subir e vai morar no céu. A igreja será um testemunho na terra de quem é dele e quem não é dele. Não tema o dia de amanhã. Não tema, não tema. Deus tira o ouro e a prata do Egito e dará para você. Não tema, não tema o dia de amanhã. Olhe para os textos que nós acabamos de ler. Deus guarda o seu povo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Nós ensinamos, nós pregamos, até muitas das vezes zoamos aquele pessoal, os nossos irmãos em Cristo, que acreditam que vão ser raptados antes da grande tribulação. Nós até muitas das vezes zoamos eles. Mas foi vir uma pandemia, foi entrar um governo que nós não gostamos, e a própria turma que antes zoava, foi um dos primeiros a ficarem com as pernas tremendo. E aí eu pergunto, aonde está a nossa fé? Porque o Senhor fará provar tudo aquilo que nós há anos pregamos e ensinamos. Ele vai pôr à prova. Mas você tem que confiar no leão da tribo de Judá. É nele, é nele. Ele é o nosso guardador. Ele é o que vai pelejar por nós. Ele é que estará à nossa destra. O anjo do Senhor esteve adiante do povo de Israel. E é ele que estará nos guiando. Não tema. A Bíblia diz, não tema, ó bichinho de Jacó. Não tema, não tema. Ninguém vai passar fome, ninguém vai cair na desgraça, porque o Senhor cuidará da sua igreja. O Senhor cuidará da sua igreja. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E eu estou aqui para mostrar para vocês os textos, para lembrar a você que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Amém. E a gente falava assim, meu Deus do céu, eu queria ver o mar se abrindo, eu queria estar lá vendo, né, Moisés, como eu queria estar lá vendo. Você vai ter agora a oportunidade de ver. Agora você vai ter a oportunidade de ver, né? Moisés ali, a unção, né, de Elias, de Moisés, fazendo tudo isso, e você confiando no Senhor. Esses momentos serão momentos de aperfeiçoamento de fé, irmãos. Deus, Ele quer fazer o seguinte, Ele quer pegar a igreja e falar assim, para de ficar pensando nas coisas desse mundo e de confiar nas coisas desse mundo. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu provedor. Quando ele leva o povo de Israel para o Egito, ele está dizendo, agora só eu e você. Quem é que você vai buscar?
não tem emprego, não tem carteira assinada, não tem boi, não tem pasto, eu vou sustentar vocês, e agora? Vocês vão confiar em mim ou não? Você só tem uma saída, é confiar nele. Só tem uma saída. Por isso que aquele Salmo 105 diz assim: e eles oraram, e o Senhor ouviu a oração deles. A saída é buscar o Senhor. A saída é confiar nele. A saída é a igreja parar de pensar: nós só vamos vencer se tiver alguma lei que faça isso. Qual era a lei do Egito? Qual era a lei do Egito? Não tem lei quando o Senhor quer fazer algo. Não tem lei. Não existe lei. A Bíblia é bem clara lá em Apocalipse. Falando língua estranha aqui, ó. A Bíblia é bem clara, falando lá em Apocalipse capítulo 11, eles tentarão fazer mal às duas testemunhas, mas não vão conseguir. Não vão. E quando eles pensarem em fazer, o pessoal já foi tudo para o deserto. Deus, Ele ama a sua igreja, irmãos. Foi colocado um terror nessa questão da grande tribulação. Esse terror não é para a gente. Esse terror é para o ímpio. A igreja está de vento em pompa, manifestando os 7 Espíritos de Deus. A igreja está de vento em pompa, andando semelhante a Jesus aqui na terra. A igreja está de vento em pompa, manifestando a plenitude do Espírito. A igreja estará de vento em pompa, cheio de azeite de ouro derramado sobre ela. Não tema esse tempo, deseja esse tempo. Jesus fala: olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, alegrem-se, levanta a tua cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele está voltando. Então não é para nós temermos a grande tribulação, é para nós nos alegrarmos porque o Senhor vai nos guardar. É o que ele disse: a quem espada, espada, a quem cativeiro, cativeiro. Tem pessoas sim que vão morrer, mas não é qualquer um. Deus já escolheu pessoas para isso. A Bíblia fala isso, que existem pessoas que Deus escolheu para morrer no nome dele. São os mártires. E essas pessoas que morrerão pelo nome dele, são pessoas preparadas, até psicologicamente, para isso. E vão morrer com alegria, igual Estevão. E vão morrer com alegria, igual a Paulo. Não é todo mundo que vai morrer. São pessoas específicas, que Deus escolheu para esse fim. Ao passo que tem pessoas que vão para o deserto, porque vão começar ali, Deus a trabalhar o caráter, a fé, e não tem melhor lugar para Deus trabalhar o caráter, senão no deserto. Não tem melhor lugar, mas não vai ser 40 anos, vai ser 3 anos e meio só. Vai ser rapidinho. Os mártires vão estar lá descansando, né, no Senhor, clamando pela vingança, né? E a igreja estará guardada. Irmãos, você veja que não é papel da igreja fugir da briga. Nós não vamos fugir da briga. A Bíblia fala que a besta, né? Eles pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Ele e os que estão com ele, os eleitos e fiéis. A besta do Apocalipse vai para o lago de fogo e enxofre, porque nós venceremos ela. Ela se levanta para cair. Vai ser o último suspiro dela aqui na terra, o último suspiro. E depois nunca mais ela tocará em um filho de Deus. Nunca mais. Então eu quero trazer essa palavra para você, de ânimo, de coragem,
se alegre. Lembre-se, o texto do Salmo diz bem claro, lembre-se das maravilhas do Senhor, lembre-se das maravilhas do Senhor. E lá em Apocalipse fala que os vencedores cantarão o cântico de Moisés. O cântico de Moisés é o cântico da vitória, quando ele vence Faraó e passa pelo Mar Vermelho. Nós vamos passar pelo Mar Vermelho, vamos vencer Faraó e vamos cantar o cântico de Moisés. Vamos ficar de pé. Vamos orar. É um momento de alegria, irmãos. Não é momento de desânimo, nem de desespero, nem de choradeira, porque o Rei está voltando. Jesus.